estão nos ouvindo bem? Não estão nos ouvindo bem? Então, como eu estava falando, Deus usou a Beatriz fortemente para falar sobre Davi, né? Que ele foi um homem forte e corajoso, que ele não temeu diante da adversidade que estava sobre a vida dele, né? Diante daquele gigante que estava sobre a vida dele. Ah, Paloma, tudo certo. Obrigada, Paloma, Deus abençoe. É serva mesmo, é obreira mesmo. Muito obrigada, Deus abençoe. E Deus colocou uma palavra no meu coração nessa tarde sobre Jeremias. E eu dei risada, né? Porque a igreja me conhece, né? O Ministério ACM me conhece, que eu sou chorona. Sou chorona mesmo, já tô até com a carinha inchada. Eu sou chorona porque muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor falando aos nossos corações e nós ou choramos porque estamos muito felizes pelas coisas que o Senhor tem para falar ao nosso coração, ou choramos por saber as coisas que estão por vir. E Jeremias, ele era um profeta chorão, sim. Mas ele era chorão, mas ele não era fraco. Ele não era fraco. Ser chorão não significa que ele era um homem fraco, mas ele sabia da responsabilidade que ele tinha como profeta, como homem que se colocava como voz de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali. E eu gostaria que você aí no seu lar agora abrisse a tua Bíblia no livro de Lamentações 3, Lamentações de Jeremias 3, a partir do verso 21. Amém? Você venha pegar a sua Bíblia agora. Nós estamos em um culto, né? É um culto online, mas é um culto, não deixa de ser um culto. Você vem pegar a sua Bíblia para que nós façamos a leitura juntos desses versos, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesse tempo. Em Lamentações 3, 21 diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Como eu estava dizendo sobre Jeremias, Jeremias era um profeta que estava ouvindo aquilo que o Senhor tinha para dizer para aquele povo que estava ali em pecado, que estava ali profanando o nome do Senhor, que estava adorando outros deuses. Sabemos que Jeremias estava naquele estado de lamentações porque ele estava vendo a aflição que estava sendo acometida os seus irmãos. Só que antes disso, voltando um pouquinho lá atrás, quando o que estava acontecendo naquele momento ainda eram avisos do Senhor. O Senhor avisou por muitas vezes o povo de Jerusalém. Ele avisou por inúmeras vezes sobre o pecado, que era para eles voltar ao Senhor, que era para eles se voltar à vontade de Deus, que era para eles se voltar aos primeiros ensinamentos, que eram para eles se lembrar de tudo que o Senhor havia feito por eles, do lugar que Deus tinha os tirado, do lugar para onde Deus tinha os colocado, de tudo que o Senhor tinha feito. Mas aquele povo não estava dando ouvido ao Senhor. Eles estavam ali constantemente na mesma situação. E Jeremias começou a ficar preocupado, porque ele profetizava, ele falava, e o povo não ouvia. Não existia arrependimento. O arrependimento, ele só pode vir por meio do reconhecimento do pecado. Eu não posso me arrepender de algo que eu não reconheci que eu estou fazendo de errado. E assim era aquele povo. Então o Senhor desejava que eles se arrependessem. Só que eles não reconheciam que estavam errando. Para eles estava tudo bem. Era mais fácil ouvir os profetas de Baal. Era mais fácil ouvir os falsos profetas. Os profetas que falavam coisas que eram agradáveis aos ouvidos deles, do que ouvir a Jeremias, porque Jeremias tinha palavras duras para dizer para aquele povo.
E Jeremias ficou por 40 anos profetizando para aquele povo, dizendo para eles: olha, o juízo do Senhor vai vir sobre este lugar, o juízo do Senhor vai vir sobre essa nação. Mas eles não acreditavam, eles não davam credibilidade para o profeta. Quão sofrido é a vida de um profeta. Compreendem, porque não estão ligadas ao Espírito Santo de Deus. Não estão ligadas àquilo que o Senhor tem para falar. E assim foi naquele tempo. Tivemos uma pausa. Amém? Voltamos. Aleluias. A Isadora avisou que tivemos uma pausa. Glória a Deus. Aleluias. Estamos ok? Todos estão nos ouvindo? Aleluias. Vou esperar a confirmação de alguém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Sim, estamos ao vivo ainda. Houve uma interrupção, mas já voltamos. Então, como eu estava falando sobre a dificuldade do profeta, de ser um profeta, de ser uma voz que clama, de ser uma voz que fala aqueles que precisam ouvir algo que vem do Senhor. Muitas vezes o profeta vem para trazer boas notícias, mas muitas vezes o profeta vem para advertir, para alertar. E assim foi com o profeta Jeremias. Jeremias começou a ficar atribulado, começou a ficar preocupado. E a palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias mesmo, que por 3 vezes ele intercedeu por aquele povo. Ele entrou em intercessão pelo aquele povo, porque ele sabia que o juízo de Deus viria sobre cada pessoa daquele lugar. E ele entrou em intercessão por aquele povo. Ele entrou a primeira vez, a oração dele não foi ouvida. Ele entrou pela segunda vez e a intercessão dele não foi ouvida. E ele entrou pela terceira vez e o Senhor falou: chega, eu não estou ouvindo a sua oração. Porque naquele período já tinha vindo o juízo do Senhor sobre aquele povo. Aquele povo estava já tinha se dado todas as oportunidades de melhora, de arrependimento, de reconhecimento do pecado. Mas aquele povo não queria ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do profeta era a voz do Senhor. Eles não queriam ouvir. E ali o Senhor disse a Jeremias: não, você vai clamar por esse povo? O povo que esqueceu dos meus mandamentos. Um povo que adora outros deuses. Um povo ao qual eu tirei de situações terríveis, mas que ainda assim não reconhece que eu sou o único Deus. E não é esse povo, eu não quero que você interceda mais por esse povo, porque já entrei com juízo sobre esta nação. Assim disse o Senhor para Jeremias, que ele havia entrado com juízo sobre aquele povo. E Jeremias estava ali. Imagine a situação desse profeta. Imagine você dizer a um povo algo. Jeremias não era egoísta. Ele não estava assim: vou falar o que Deus tem para falar e cada um com seus problemas. Não. Ele sabia que ele fazia parte daquele povo. Ele sabia que se o juízo viesse sobre aquele povo, ele também iria sofrer as aflições. Ele também iria sofrer o peso daquilo que estava acontecendo. E Jeremias estava numa situação ali entre o povo e entre Deus, e entre saber o que ia acontecer. Sabe aquela vontade? Muitas vezes eu tenho vontade de pegar algumas pessoas, falar: olha, vem, fica aqui, olha, na presença, é aqui. Mas nós sabemos que não é por pressão, não é por obrigação, né? Que nós não podemos obrigar as pessoas a reconhecer os pecados. Que isso é papel do Espírito Santo, ele que convence o homem dos seus maus caminhos. O nosso papel é falar de Jesus, é falar quem é Jesus, é trazer a presença do Espírito Santo para perto da vida dessas pessoas. E o que aconteceu ali? Quando nós vamos lá para o livro de Jeremias, eu falei de tudo aquilo que ele estava profetizando para aquele povo, e como a maioria que está ouvindo isso hoje conhece a história, aquele povo não deu ouvido às palavras de Jeremias. Eles não deram ouvido quando Jeremias disse que se eles não se arrependessem, eles iam ser entregues aos seus inimigos. E assim aconteceu.
Aquele povo foi entregue aos seus inimigos. A cidade foi tomada, mortes, pessoas sendo levadas ao exílio, líderes sendo levados para fora. As pessoas não tinham mais ali uma referência de um líder para falar por eles. As pessoas não podiam sepultar os seus mortos. Era um estado de calamidade total que aquele povo estava vivendo. Por quê? Porque todo pecado tem uma consequência. Deus é misericordioso? Deus é misericordioso, mas Ele também é justiça. E para aquele povo a justiça de Deus veio. E veio de uma forma que Jeremias sabia, desde o início, Jeremias sabia como seria duro, como seria difícil aquela situação. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. O que esse versículo está dizendo? Esse versículo são as lamentações de Jeremias, como o próprio livro, né, como o próprio nome diz, lamentações. Até o versículo 20, Jeremias estava com seu estado de espírito abatido, angustiado. Ele estava em lamentações. Ele estava dizendo: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele estava dizendo que tudo aquilo que ele havia profetizado que iria acontecer, agora ele estava contemplando com os olhos dele a aflição daquele lugar, daquelas pessoas, por conta do quê? Do juízo de Deus que estava sobre aquele lugar. E ele falou: E ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. E Jeremias começa a dizer, ele começa a se lamentar pelas coisas que estavam acontecendo. As lamentações de Jeremias mostrava o estado de espírito que ele estava. Não é diferente hoje, eu e você. Nós estamos em aflições. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo e nós estamos com o nosso coração aflito. Nós estamos com o nosso coração angustiado. Meu esposo comentou que nós fomos ao supermercado ontem e o mercado estava lotado de pessoas, mas não se ouviam vozes. As pessoas estavam em silêncio. O medo, o pavor tomou conta das pessoas. Nós estamos vendo, nós estamos enxergando as aflições e nós estamos vivendo as aflições. Mas existe algo muito interessante no livro de Lamentações. Até o versículo 20, Jeremias está se lamentando, né? Eu vou ler um pouco aqui para vocês. O 2 diz assim: Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. De veras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões das minhas veredas. Fez-me como urso à espreita. E me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Eu quero te dizer uma coisa. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, nós podemos sim estar angustiados. Eu ouvi uma ministração uma vez de um grande homem de Deus, nosso apóstolo Tiago Bélico, que já está com o Senhor, que ele dizia assim, que nós podemos nos angustiar. Em Mateus 26:37 fala que Jesus te angustiou, porém não podemos prolongar esse estado de espírito. Se andarmos frequentemente nesse estado de espírito de angústia, nós nos afundamos na depressão. Então, eu quero te dizer que você pode estar angustiado pela aflição que nós estamos vivendo neste momento, mas nós não devemos continuar angustiados. Nós não podemos, como cristão, como servos, como filhos, nós temos um momento, aquele momento quando a situação vem,
mas nós precisamos acordar. Nós precisamos nos despertar. Aleluia. Não podemos continuar abatidos. Rabastorebiande cantaramanai. Oh, Ramanastorebiande cantaramanai, storebiande cantore alabaste canaramanai. Aleluia. Manasto e cantorebiande alabaste cantaramanai, storebiande cantaramanai. Se nós continuarmos com o nosso espírito abatido, se nós continuarmos angustiados, nós somos propensos a uma depressão. O que é a depressão? A depressão é quando a nossa alma fica desacreditada. Esse período que nós estamos vivendo é um período propenso a desenvolvermos depressão. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus que estão com os ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para dizer para a igreja. Não vamos ficar dormindo. Este é um tempo da igreja se levantar como igreja. Esse é o tempo da igreja se levantar como voz profética. Jeremias estava assim se lamentando. Até o capítulo 3, versículo 20, Jeremias estava se lamentando. Mas ele mudou a forma de pensar. Ele mudou o status, como eu posso dizer. Ele mudou o status dos seus sentimentos, das suas emoções. Eu li uma frase que eu acredito que ela cabe muito bem para esse momento que nós estamos vivendo. Essa frase é de Max Lucado, um grande escritor. A frase diz assim: alimente seu medo e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Alimente seu medo e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. É tempo, sim, de nós clamarmos. O clamor e a oração de Jeremias não mudou aquela situação, mas mudou a forma que ele estava. Ao invés de espírito abatido em meio à aflição, Jeremias conseguiu enxergar em Deus coisas, virtudes que nos traz esperança. Então, o livro de Lamentações ele é dividido em 2 momentos. Primeiro momento, quando Jeremias está se lamentando. Está colocando até culpa em Deus pelas coisas que estavam acontecendo. Mas nós precisamos entender que essas coisas estavam acontecendo por conta das escolhas que aquele povo fez. Era consequência das escolhas, da falta de arrependimento daquele povo. Mas, depois daquele momento de angústia, daquele momento de aflição, a qual acredito que todos nós passamos durante essa semana, nós nos angustiamos de não poder estarmos reunidos, né? Nós como igreja, no geral eu digo, independente de denominação, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de estar um perto do outro. Nós, a CM, ainda mais, né? Nós somos uma igreja grudenta, uma igreja que quer estar perto, quer estar junto. Eu confesso, eu mesma passei por momentos de aflições, de angústia ao longo dessa semana. Mas nós não podemos, nós não temos esse direito, como filhos, como servos do Senhor, como voz profética nesta geração. Nós não podemos continuar com o nosso espírito abatido. Como eu disse, é tempo de nós nos levantarmos. E nós viemos trazer à memória o que pode dar esperança. Jeremias estava naquela situação. Quando o livro de Lamentações foi escrito,
Já havia acontecido a queda daquele povo. A cidade já havia sido tomada. Já havia sido tomada. O caos já estava sendo instalado. O caos já estava instalado. As pessoas já estavam em sofrimento. Mas Jeremias mudou. Ele não conseguiu mudar a situação por conta do juízo de Deus, mas ele conseguiu mudar a forma dele pensar. Ele conseguiu mudar o ânimo dele. Eu quero convidar você a mudar o seu ânimo hoje. O seu ânimo. Deus nos chamou para viver a plenitude da alegria, independente das aflições. O evangelista Felipe ministrou, acredito que na semana passada, que Deus permitiu a tempestade. Mas no meio da tempestade, um homem provou do sobrenatural de Deus. Sabia que no meio dessa aflição, no meio dessa adversidade que nós estamos enfrentando, nós podemos viver o sobrenatural de Deus? Você crê nisso? Aleluia! Você crê que Deus pode agir no sobrenatural nas nossas vidas? Esse é o tempo da igreja ir para fora. Ir para fora, sabe para quê? Para que as pessoas não se afundem ainda mais na depressão. Existem estudos que dizem que a depressão é o mal do século, já era o mal do século. Você imagine agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, como que vai ficar os casos de depressão? E qual é o nosso papel como igreja? O nosso tempo de nos angustiarmos já foi. Esquece isso. Já passou o nosso tempo de nos angustiarmos. Agora é tempo de levantarmos. De nos levantarmos. Rabasterebiande cantaramanai. Oh, rabaste cantaramanai. Então o livro de Jeremias, ou melhor, o livro de Lamentações, ele muda. A partir do verso 21. Quando ele... Opa, peraí. Eu sou profeta. Eu sou um homem de Deus. Eu não posso ficar colocando a culpa em Deus pelas coisas que estão acontecendo. Eu não posso mais ficar me lamentando pelas situações. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer na tua memória, na minha memória, aquilo que nos traz esperança. E aí, buscando mais, como eu disse lá a frase do Max Lucado, alimente seu medo e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. O que alimentou a esperança de Jeremias? Eu disse que até o 20 ele estava lamentando. No 21 ele acordou. Vamos acordar. Desperta, desperta tu que dormes. Vamos acordar, vamos despertar para aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer como igreja. Como igreja. Estou ministrando aqui para pessoas que conhecem ao Senhor. Mas eu não conheço o Senhor ainda. Eu quero te dizer que existe um povo que está clamando por você, que talvez não tenha força, que talvez não consiga sair desse estado de espírito de abatido. Existe um povo clamando por você. Existe um povo que já recebeu tanto de Deus. Existe um povo que está transbordando de unção do Senhor. É porque esse povo é melhor não. É porque foi um povo escolhido. Deus não escolheu Jeremias porque ele era melhor do que os outros, não. Deus escolheu Jeremias porque existe um propósito na vida de Jeremias. Existem homens e mulheres que têm um propósito de Deus para te ajudar a sair dessa situação que você está, desse espírito abatido que você está. E o que alimentou a esperança de Jeremias? Trazer à memória quem é Deus. Hoje eu quero convidar a você, igreja, eu quero convidar a você que talvez não conheça bem ao Senhor, eu quero trazer à sua memória, à minha memória, aquilo que nos traz esperança. Deus
é misericordioso. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer na sua memória. A primeira coisa que eu quero trazer na sua memória é que Deus é misericordioso. Como assim, pastora? Você acabou de falar que Deus entrou com juízo sobre aquele povo, que ele não teve misericórdia porque era consequência dos pecados daquele povo? Sim, realmente. Naquele momento, a justiça precisou falar mais alto. Porém, sabe o que significa misericórdia? No dicionário, tá? No dicionário diz assim, que a palavra misericórdia significa sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão. Esse é o nosso Deus. Ainda que as nossas escolhas nos levem para a justiça de Deus, você acha que ele fica feliz? Você acha que ele fica alegre? O prazer do Senhor é que nós nos arrependamos, nós íamos nos arrepender, para que não venha sobre nós a justiça ou o juízo. Mas, quando isso não acontece, quando nós não reconhecemos o nosso pecado, quando nós não reconhecemos o nosso erro e as consequências do nosso pecado, é porque Deus quer, é porque nós escolhemos pecar, nós escolhemos. O pecado é uma escolha, ou eu peco ou eu não peco. É o livre-arbítrio, que nós tanto falamos, que nós tanto gostamos de ser livres para escolher. É esse livre-arbítrio, é a escolha de pecar ou não. Mas Deus, ainda que ele venha com juízo sobre as nossas vidas, como o dicionário diz o que significa a palavra misericordioso, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia. Deus tem sentimento de dor sobre as nossas aflições, sobre as coisas que vêm sobre as nossas vidas. Deus tem sentimento de dor e solidariedade para com as nossas vidas. Ele tem compaixão. Ele olha para nós. É isso que nós precisamos trazer à nossa memória agora. Coisas que nos trazem esperança. O que nos traz a esperança? Eu vou repetir essa frase inúmeras vezes. Para que você não esqueça as coisas que te trazem esperança. Então a primeira que eu falei é: Deus é misericordioso. Não se esqueçam. Todas as vezes que o seu espírito começar a se angustiar diante das aflições, eu quero que você se lembre, eu quero que você traga na sua memória que por mais que você esteja vivendo aflições, Deus tem compaixão, Deus tem dor sobre a situação que você está vivendo. A segunda, e ainda, isso daqui tem base bíblica. Eu vou ler aqui para vocês. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Versículo 22, tá? Capítulo 3, versículo 22 agora. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias por nós, elas não têm fim. As misericórdias dele não têm fim. É ilimitado. Não tem uma quantidade. Tivemos uma interrupção, mas estamos voltando. Aleluia. Glória a Deus. Voltamos, aleluia. Então vamos lá. Como eu estava lendo, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas são ilimitadas. E além de ser ilimitadas, vamos pensar que assim no dia o Senhor tem tanta misericórdia pra gente. Não tem como mensurar, né? O homem não consegue mensurar isso. E além disso, ela se renova a cada manhã. Ou seja, você precisou da misericórdia do Senhor num dia, não sei quantas vezes durante um dia, você fala, agora já deu, né? Agora já deu de tanta misericórdia do Senhor. Não. Pela manhã ela se renova novamente. E no versículo 23 ainda, grande é a tua fidelidade. Aleluia. A segunda coisa que eu quero trazer à sua memória, para te dar esperança.
Deus é fiel. Ser fiel é um atributo de Deus. Sabe o que significa a palavra fidelidade? É certeza, é confiabilidade. Talvez eu não consiga confiar, talvez você diga, mas eu não consigo confiar em homens, em pastores, em líderes. Eu não consigo confiar. Mas nós podemos confiar no Senhor. Ele é o único que permanece fiel a nós. A fidelidade do Senhor é grande. Grande é a tua fidelidade. É certeza. Com Ele nós temos a certeza. Com Ele não tem insegurança. Com Ele nós temos confiabilidade. Nele nós podemos confiar. Se você não consegue confiar em ninguém, eu quero te convidar a confiar no Senhor. Aleluia. Isso é o atributo dele. Esse é quem ele é. Quem ele é fiel. A terceira coisa, para te trazer à memória, para que você venha ter esperança. Deus é a minha porção. Deus é a sua porção. A expressão porção tem sentido de parte ou pedaço que cabe a alguém. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. O que isso significa, pastora? Todos nós temos um vazio. E esse vazio é do tamanho de Deus, ou seja, Ele é a nossa porção. Ele é aquilo que nós precisamos. Ele se mostra nas nossas fraquezas. Ele se mostra naquilo na qual nós temos falta. Ele se mostra. Eu quero te dizer que se hoje você está se sentindo vazio por alguma situação, de repente você está se sentindo vazio porque você não pode estar no templo, mas eu quero te dizer que Ele te preenche. Ele te preenche. Ele é a sua porção. O salmista Davi disse isso. Em Salmo 119, 57, ele diz: o Senhor é a minha porção. Eu não preciso de homens, eu não preciso de autoridades, eu preciso me submeter. Aleluia! Sim. Eu preciso obedecer, Deus. Sim, mas a minha necessidade, sabe aquela coisa, eu preciso disso, eu tenho necessidade disso, eu encontro no Senhor. Aleluia. Diga aí na tua casa: Deus é a minha porção. Deus Diga aí. É a minha porção. Diga, Bia. Deus é a minha porção. Aleluia. Deus é a minha porção. Sim. Naquilo a qual eu tenho falta. Se hoje você tem falta de fé, se você está alimentando os seus medos, eu quero te dizer que Deus é a sua porção. Ele é a sua porção. Aleluia. Se você está desesperado, ai Deus, eu sou autônomo, e agora? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou arcar com as minhas necessidades financeiras? Como que eu vou arcar com as minhas necessidades? Eu quero te dizer, Deus é a sua porção. Deus é a sua porção. Se você tem falta de algo emocional, algo espiritual, sentimento, não sei qual área da sua vida em qual você tem falta, eu quero deixar claro para você, quero que você não se esqueça de forma alguma, quando o teu espírito estiver abatido por falta de alguma coisa, lembre-se, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Ele é a sua porção. A quarta coisa, Deus é bom. No versículo 25 fala assim: bom é o Senhor para o que esperam. Bom, presta atenção. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Para os que o buscam, Deus é bom. Quem busca a Deus, o encontra. Se você realmente buscar a Ele,
você vai encontrar. E quem encontra a Deus nunca mais será o mesmo. Vamos olhar para Paulo. Eu não vou me estender muito não na história de Paulo, mas você que tem um pouquinho de conhecimento aí da palavra do Senhor, Paulo não foi mais o mesmo homem depois que ele realmente teve encontro com Deus. Então, se você busca ao Senhor, você vai encontrar. E se você o encontra, você nunca mais será o mesmo. Quem se torna semelhante a Ele, prova mais a sua bondade. Quando eu busco ao Senhor, eu começo a desejar a ser mais parecido com Ele. E na medida que eu tento me parecer com Jesus, mais eu vou provando na bondade do Senhor. Tá na Bíblia. Bom é o Senhor para os que esperam. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para a alma do que os buscam. Então, essa era a quarta coisa, né, que eu coloquei para vocês, trazer a memória de quem é Deus. Deus é bom. A quinta coisa que eu quero que você não se esqueça, eu quero que você traga a sua memória para te dar esperança. Deus prometeu. Aleluia! Santo Deus! Essa é a maior de todas as coisas. É uma promessa que Ele nos fez. No versículo 26 diz assim: bom é aguardar. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A quinta coisa que eu quero trazer na sua memória para te dar esperança. Deus prometeu salvação. Bom é aguardar a salvação sem murmurar. Estar em silêncio. O versículo fala: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe por que em silêncio? Sem murmurar. Diante das aflições estamos aqui, aguardando Ele nos chamar. Resistir pacientemente, aquietado nas aflições. Não é para ficar calado, para não falar do amor dele. É para não murmurar. Não se lamentar das aflições, mas esperar pacientemente, porque Ele nos prometeu salvação. Ele prometeu para nós a salvação. Com esses versos de Jeremias, ele toma a decisão de alimentar seus pensamentos com a esperança. Quais são eles? Vamos recapitular. O que alimentou a esperança de Jeremias? Trazer à memória quem é Deus. A primeira coisa, Deus é misericordioso. A segunda coisa, Deus é fiel. A terceira, Deus é a minha porção. A quarta, Deus é bom. A quinta, Deus prometeu salvação. Quando Jeremias começou a escrever esses versos, a falar, a pensar, a trazer à memória dele essas coisas, ele se lembrou da promessa de salvação. Mesmo no meio das aflições, existe uma promessa para as nossas vidas. Santo Deus! Quem é a nossa esperança? Quem é a sua esperança? A sua esperança está em coisas físicas, materiais, financeiras, emocionais desta terra? A minha esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero trazer
à memória aquilo que me traz esperança. Olha só que interessante. A palavra esperança no dicionário significa confiança. Eu quero trazer na memória aquilo que me traz confiança. Nada que nós estamos ouvindo nos dias de hoje, sobre toda a situação que nós estamos vivendo, está nos trazendo confiança. Mas, isso aqui, ó, isso, a palavra de Deus, a voz do Senhor nos traz confiança, credibilidade, confiabilidade. Em Salmos 27 diz assim, estou terminando, tá, igreja? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, quem somos nós aqui que está falando? Nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, pois Ele nos traz esperança, Ele nos dá a confiança a qual nós conseguimos encontrar em lugar nenhum hoje. Aleluia. Em lugar nenhum hoje nós conseguimos encontrar confiança. Não conseguimos, mas nós não confiamos em carros. Nós não confiamos em cavalos. Aleluia. Mas nós faremos menção. Nós faremos menção no nome do Senhor. Eu quero dizer algo para a igreja ACM. Sabe aquele tempo que o Senhor falou? Que Ele nos levaria para fora. Este é o tempo. Como nós já estamos ouvindo sendo profetizado. No nosso meio. Este é o tempo de levarmos as pessoas que estão em lamentações, que estão em aflições, que estão em angústia. Este é o tempo de levar a esperança. Aleluia. Quem é a esperança? Quem é a nossa confiança? É o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. A situação de Jerusalém não mudou após a oração de Jeremias. A situação, preste atenção. A situação de Jerusalém não mudou após a oração de Jeremias. Mas o seu ânimo, sim. Seu foco, sim. Sua esperança, sim. Ainda que o nosso clamor não mude a situação que vem sobre juízo. Eu não estou só dizendo sobre essa situação que nós estamos vivendo aqui, não. Estou dizendo em todas as situações a qual nós estamos sofrendo consequências das nossas escolhas, dos nossos pecados. Talvez essas situações não mudem. Assim como aquele momento, quando os discípulos estavam ali no barco, eles pediam para acalmar a tempestade, mas a tempestade estava lá. A tempestade estava lá, mas no meio da tempestade, aquele que estava com a sua fé alimentada. Mais uma vez, essa frase faz todo sentido. Alimente seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome.
A situação ali do povo de Jerusalém, naquele momento, não mudou. Mas o ânimo, o estado de espírito, de abatido de Jeremias, sim, mudou. O foco dele mudou. Ele parou de se lamentar. Porque existia uma promessa para aquele povo. Deus não exterminou aquele povo. Ele veio com um juízo, sim, ele veio com um juízo sobre aquele povo, mas ele não exterminou aquele povo, porque ainda existia uma promessa que precisava ser cumprida na vida de toda aquela nação. E assim não é diferente nas nossas vidas. Ainda existem promessas do Senhor que estão de pé na sua vida. Existiu coisas que precisaram acontecer para você aprender, para nós aprendermos mais o Senhor. Mas Deus permanece fiel. É isso que eu tenho para dizer para vocês. É isso que Deus falou ao meu coração. Nessa tarde eu estou compartilhando com todos vocês. A situação de Jerusalém pode não ter mudado naquele momento, mas o ânimo de Jeremias mudou. Mude o seu ânimo hoje. Desperta como igreja. Levante-se para levar aos outros a esperança. A esperança. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Aí na tua casa mesmo. Fecha os teus olhos. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Para que você não se esqueça. No momento de angústia, no momento de aflição, que você viva na sua vida, não só para a situação de hoje, mas para as coisas que ainda estão por vir. Que você não permaneça por muito tempo com o teu espírito abatido, mas que você venha buscar em Deus situações que te trazem esperança, atributos daquele que pode te dar confiança, daquele a qual nós podemos depositar a nossa confiança, aquele em quem nós cremos. Senhor, visita a nossa vida agora, Pai. Pai, todo espírito abatido, todo espírito de lamentação, de murmuração, todo espírito abatido, todo espírito abatido, que tenta assolar a tua igreja nos dias de hoje, eu oro em concordância Aleluia, meu esposo, que é sacerdote sobre a minha vida, vem, Senhor, vem, Senhor, muda o nosso ânimo, como diz em Isaías 61, o Senhor nos ungiu para proclamar o Espírito do Senhor está sobre nós. É chegado o reino, Pai.
de Cantaramanai. Ele nos ungiu, Rabasterebian de Cantaramanai, para proclamar, Storebian de Cantaramanai, Storebian de Cantaramanai. Oh, Rabasterebian de Cantaramanai. Oh, Rabasterebian de Cantaramanai. Ao invés de espírito abatido, Rabasterebian de Cantaramanai, Storebian de Cantaramanai. Oh, Rabasterebian de Cantaramanai. Alegria, Rabasterebian de Cantaramanai, Storebian de Cantaramanai. Isaías 61, Rabasterebian de Cantaramanai. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Quantas vidas estão cativas, estão presas na depressão, já estavam. Imagine nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão cativas. E a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse é o papel da igreja nos dias de hoje. Não é de estar lamentando, não é de estar lamentando as aflições, mas é se lembrar quem é Deus. E aí sim, e cumprir essa palavra, é apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. A palavra diz: e pôr os que em Sião estão de luto. Eles estão de luto, mas de luto nós vamos colocar uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que nós venhamos cumprir essa palavra, em especial para o Ministério ACM. Eu quero te dizer, esta palavra está sobre as nossas vidas, desde o início do Ministério ACM. Essa palavra arde no nosso coração, no coração dos líderes. Essa palavra arde. Igreja, chegou esse tempo. Chegou esse tempo. Esse tempo chegou. Como igreja, e nós vinhamos cumprir aquilo que o Senhor deseja de nós, assim como Jeremias, profeta, mudou o seu estado de ânimo. Hoje, mude o seu estado de ânimo. Saia da condição de angustiado, para a condição daquele que tem algo a oferecer, para as vidas que não estão conseguindo sair. Deixa o espírito abatido. Vamos, vamos, aleluia. A palavra é vamos, igreja, como a Paloma colocou aí, significa chamados para
fora. Vamos para fora. Estou sentindo tão forte a presença do Senhor. E eu muito me alegro em fazer parte dessa geração. Eu me alegro nas aflições, assim como diz Paulo. Eu me alegro de levar o teu nome, Senhor. De levar o teu nome. Quero agradecer a todos vocês que emprestaram os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. E eu espero que você também esteja muito feliz. Eu espero que você esteja muito feliz. Aleluia! Em atender o chamado do Senhor. Em atender o chamado do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que você seja essa voz profética nesse dia. Obrigada, Deus abençoe a tua família. Agradeço ao meu esposo por ter me dado, a chance, a oportunidade de falar do Senhor, que nós trabalhamos em concordância. Sou muito grata porque ele apoia o meu ministério, ele apoia aquilo ao qual o Senhor tem realizado. Nós conversamos muito essa tarde sobre essa palavra. E nós ficamos alegres em saber aquilo que o Senhor tem separado para a nossa geração. Não tenha esse momento como um momento para lamentação, mas um momento de oportunidade. É um momento de oportunidade de cumprir o chamado. ACM significa adoração, caráter e missão. É o nosso tempo, o tempo da igreja, não só da ACM, tá? É o tempo da igreja como um todo.